Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Agora, oficialmente, nós podemos falar, inclusive, que fazemos isso já há um ano. Exatamente isso. Essa semana nós estamos fazendo um ano aqui do nosso canal, então é uma data muito especial, é um final de série muito especial para mim, especialmente, por estar cumprindo esse chamado de Deus através desse canal. Então é muito importante que, se você realmente está gostando do nosso conteúdo, você deixa um comentário, comenta alguma coisa que você acha relevante, curte o nosso vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam receber dessas palavras também. E o mais importante, não se esquece de se inscrever, clica aqui no sininho caso você ainda não seja inscrito. E vamos ao nosso vídeo de finalização dessa série Processos de Deus e de comemoração de um ano aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a história de Paulo. Na semana passada nós falamos sobre a história de Paulo e Silas quando estavam no meio da prisão. Paulo foi um dos homens que passou por mais processos, talvez, durante toda a Bíblia, mas hoje eu quero falar sobre um episódio em específico, sobre um dos últimos processos que ele passa durante o ministério dele, que está lá em Atos, capítulo 27, se você puder abrir aí comigo, Atos 27, capítulo 9, Atos 27, versículo 9, vamos lá. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Vamos pular agora para o versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste, e o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Amém, amados? Essa história retrata um episódio específico da história de Paulo, quando ele é levado para Roma. Aqui Deus tinha um propósito muito claro com Paulo, ele deixa claro isso aqui nessa passagem em específico, que Deus queria levar Paulo até César. Paulo estava preso e ele tinha apelado a César. Por ser um cidadão romano, qualquer cidadão romano que fosse preso tinha esse direito de falar ao ser julgado: ó, eu apelo a César, e aí a partir daquilo ele necessariamente teria que ser levado a César para que fosse julgado pelo próprio. Então, Paulo decide apelar a César. Então ele estava numa viagem de navio em direção a Roma. E no meio dessa viagem, ele avisa o comandante, o capitão desse barco, dessa navegação, falando: ó, a gente está aqui no inverno, a gente está numa região que é muito perigosa de navegar nessa época, então assim, vai ser muito desastroso, não vamos navegar agora não, vamos esperar um pouco. Ele alerta aquele capitão, mas o capitão decide não ouvi-lo. Então, antes deles entrarem de fato na tempestade, o primeiro ponto que eu aprendo teve um alerta. Toda vez que nós entramos em uma tempestade, sempre tem um alerta de Deus. Deus sempre nos alerta sobre situações que nós estamos prestes a tomar decisões erradas, ou sobre situações que às vezes nós estamos apenas permitindo, sem nos posicionar, e por isso estamos prestes a entrar numa tempestade. Deus sempre nos alerta, através de pessoas, de situações, através de circunstâncias. Deus sempre nos alerta. Mas nem sempre nós entendemos a direção de Deus, entendemos o alerta de Deus, e por isso entramos em algumas tempestades. Mas logo depois disso, a passagem nos diz, como a gente acabou de ler, que eles encontraram um vento chamado um vento chamado Nordeste, e durante esse vento o barco fica à deriva. Então no meio da situação, o barco de repente fica à deriva e eles entendem: eu não tenho mais o que fazer, não temos mais como fazer manobras, e eles decidem abrir mão do controle do navio e deixar o barco ficar na direção do que o mar mandar. Então a segunda coisa que eu aprendo com essa história em situações onde a tempestade já se instaurou, não adianta nós tentarmos tomar o controle. O que adianta você manobrar um navio que já está no meio da tempestade, já está no meio de mar aberto, já está com tudo ali, você vira o leme e já não tem mais nenhum efeito. Então quando você tenta tomar o controle de situações que já viraram uma grande tempestade, não adianta mais. A única coisa que você pode fazer é dobrar os teus joelhos e entregar totalmente o controle nas mãos de Deus. Quando você faz isso, Deus assume o controle e ele começa a te guiar, como ele fez com Paulo. Porque logo depois dessa passagem, quando eles decidem
tirar o controle das próprias mãos e Paulo decide entregar o controle do navio nas mãos de Deus. Deus manda um anjo. A Bíblia diz que Deus manda um anjo para visitar Paulo e Paulo começa a dar ânimo para aquelas pessoas. E ele diz, gente, tenham bom ânimo, porque um anjo de Deus, do Deus que eu adoro, do Deus que eu sirvo, me visitou na última noite. Então quando você está no meio de uma tempestade e você não sabe mais o que fazer, mas você entrega o controle nas mãos de Deus, tenha certeza, Deus vai te mandar um sinal, Deus vai falar contigo, Deus vai mandar um anjo se necessário, Deus vai te mandar um profeta, Deus vai te dar uma passagem, Deus vai te dar uma pregação, Deus vai te mandar uma pessoa, um conselho, Deus vai falar contigo de alguma maneira que não tenha dúvida, que você não tenha dúvida de que foi Deus falando. E entendam, eu sempre falo isso aqui no nosso canal, se você tem alguma dúvida, é porque não é de Deus. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, meu amigo, minha amiga, não tem nada que outra pessoa, que outra doutrina, que qualquer outra pessoa fale, que tire de você a paz e a certeza que Deus já te deu, que Deus já te colocou. Quando Deus fala, quando você vai direto na fonte, você fala com Deus, você não tem como ter dúvidas. Por isso que sim, temos que tomar muito cuidado quando falamos com Deus e não temos certeza do que recebemos, porque se nós não temos certeza, simplesmente não é de Deus. Pode ser do teu próprio pensamento, pode ser de alguma coisa do mundo, pode ser até mesmo do diabo, afinal o diabo também fala conosco. Mas se nós temos clareza, se nós temos certeza, se nós temos convicção a partir de uma direção recebida no Espírito, com certeza vem de Deus. Então, quando nós entendemos e começamos a discernir isso, nós recebemos uma palavra no meio de uma tempestade, como Paulo recebeu através desse anjo. Só que quando Paulo recebe aquela palavra, ele recebe e ele decide dar aquela palavra para todos os homens que estavam naquela embarcação. E a Bíblia diz que existiam 276 homens, ou seja, tinha muita gente nessa embarcação. E o principal, muitos homens aqui estavam vivendo essa tempestade sem ter nenhuma influência naquela tempestade, afinal eles nem decidiram navegar. Afinal, foi uma decisão tomada talvez apenas pelo capitão. Então o capitão fez com que todos os homens ali estivessem no meio daquela tempestade, inclusive não ouvindo o alerta que Paulo deu. Mas no meio dessa circunstância, Paulo fala com esse anjo e ele decide alertar aqueles navegantes, falando, ó, gente, fiquem tranquilos, tenham bom ânimo, porque apesar de nós estarmos já nessa tempestade, não tem mais o que fazer, mas agora já estamos aqui. O anjo do Senhor falou comigo na última noite, e quando ele falou comigo, ele me deixou claro que ele vai nos guardar, porque ele tem um propósito comigo, ele quer me levar até César. Então, quando ele dá aquela palavra, gente, fiquem tranquilos que ninguém vai ser morto, ninguém vai acontecer nada com a gente. Fica tranquilo, a gente vai sobreviver. O navio vai se perder, mas Deus vai nos guardar. E quando ele dá aquela palavra, aquilo gera ânimo naqueles navegantes, mas, como sempre, toda vez que nós recebemos uma palavra de Deus, nem todo mundo crê. Então, alguns creram, outros não. E os homens que não creram naquela palavra, eles decidiram começar a concuminar um plano para que eles conseguissem fugir daquele navio que estava ainda no meio da tempestade. Então, quando eles decidem concuminar aquele plano, a primeira saída que eles têm é, seguinte, tem um barco salva-vidas aqui, vamos pegar esse barco, a gente joga ele no mar e a gente vai com ele e a gente tenta achar terra firme. E aí, no meio daquela circunstância, quando Paulo e os outros homens que estavam no comando percebem aquela situação, Paulo chega e fala, seguinte, se esses homens entrarem nesse barquinho, eu não tenho como garantir a vida deles, porque Deus me garantiu que todo mundo que estiver no navio será salvo, mas esses homens, se eles decidirem agir por conta própria, eu não sei mais como ajudá-los. E aí, no meio daquela circunstância, o comandante e algumas pessoas se posicionam para quebrar as cordas daquele barco salva-vidas e deixam o barco salva-vidas ir mar aberto sozinho. Ou seja, ali naquele momento, alguns homens, por não crer na palavra de Deus, eles estavam querendo dar um jeitinho, eles estavam querendo dar o jeito deles para pegar o barco e fugir daquela embarcação, achando que com as próprias decisões eles conseguiriam ter êxito. Mas aqui, Paulo nos ensina através dessa passagem que não existe plano B no propósito de Deus. Se Deus tem um propósito contigo e você já está no meio da tempestade, apenas confia. Se Deus já te deu uma palavra, só confia na palavra de Deus. Se Deus já falou que você vai chegar em terra firme, apenas confia e aguarda no Senhor. Age no natural, mas deixa que o sobrenatural é com Deus, não é contigo. Então, nesse momento, esses homens decidem romper com o plano B. Eles decidem literalmente cortar a ponte, não tem mais volta, não tem mais caminho. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra de Deus. Só que no meio dessa circunstância, no meio desse momento, é importante que nós entendamos que se nós não nos posicionarmos, pessoas se posicionarão por nós. Então, nessa situação, pessoas que estavam prestes a tomar uma decisão errada, elas foram posicionadas por outros homens que cortaram a corda. Ou seja, nesse caso foi bom, porque elas estavam prestes a tomar uma decisão errada e pessoas que
queriam tomar uma decisão certa de seguir a palavra de Deus, se posicionaram por eles. Mas isso também pode acontecer o inverso. Às vezes você está prestes a seguir num caminho de Deus, uma decisão que você vai tomar ou já tomou, que Deus te direcionou, mas às vezes você vai tomar a decisão, mas você ainda não se posicionou. E aí, pessoas acabam se posicionando por você. Então entenda, se você não se posicionar sobre alguns temas, sobre algumas coisas, pessoas se posicionarão no teu lugar. Isso é muito importante, guarda essa chave. Se você gosta de anotar, anota aí para que você não esqueça e não perca essa chave de Deus. Então, logo depois disso, eles decidem cortar a ponte e além disso, eles também decidem depois lançar o trigo fora. Então, existia muito trigo, eles ficaram alguns dias sem comer e Paulo chega e fala, gente, é o seguinte, a gente está muito tempo aqui sem comer, vamos pegar isso aqui, vamos comer, vamos quebrar esse jejum, vamos comer para a gente ter bom ânimo e depois a gente joga tudo no mar para que a gente fique com a embarcação mais leve. E aqui eu aprendo outra chave que Deus nos dá. Quando nós estamos no meio da tempestade, coisas que antes nos alimentavam, não nos alimentam mais. É aquela história da maturidade, quando você começa a amadurecer espiritualmente, existem coisas que antes eram como leite espiritual. Paulo também nos ensina isso logo depois, em Coríntios. Ele nos ensina que existem coisas que são como leites espirituais e nós precisamos nos alimentar daquilo. Mas quando nós rompemos, nós vamos para um outro nível, nós chegamos em outra viagem, em outro momento da nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Ali nós precisamos de um alimento diferenciado, de um alimento mais sólido, porque aquele alimento é que vai nos elevar para outro nível. Para quem conhece, por exemplo, trabalha com marketing digital, é o que nós chamamos às vezes no marketing digital de conteúdo topo de funil ou meio de funil. Quando você está no topo de funil é como se você estivesse ainda no leite espiritual, você ainda está consumindo, se alimentando de coisas ainda muito superficiais, de coisas ainda que só precisam simplesmente embasar a tua vida com Deus. Mas quando você chega ali no meio do funil ou no final do funil, é o momento que você já começa a consumir um conteúdo que é muito mais sólido, um conteúdo para quem já caminha mais com Deus, para quem já está mais conectado com Deus, para quem já ora mais, para quem já está comunicado ali de fato com Deus, para quem já ouve Deus com mais clareza. Então é nesse momento que Paulo fala, seguinte, vamos largar aqui, vamos lançar esse trigo, porque o que nos alimenta nos espera em terra firme. E logo depois a palavra de Deus diz que eles chegam em terra firme, eles são de fato guardados por Deus. E aqui Deus decide guardar toda essa tripulação, simplesmente porque existia um homem naquela embarcação, que Deus tinha um propósito. Então, outra coisa que eu aprendo aqui nessa história de Paulo é cuidado com as pessoas que você caminha, porque você não sabe o propósito delas. Ore para que Deus coloque ao teu lado pessoas que Ele tem um propósito com elas. Porque quando você está ao lado de pessoas com propósito, às vezes você ainda nem sabe o teu, mas o propósito daquela pessoa te carrega, ela te eleva, ela te garante estar em terra firme, ela te tira da tempestade, porque Deus quer carregar aquela pessoa pelo propósito que Ele tem com ela. Então, se você ainda não descobriu o teu, ore para que Deus te diga e Ele te dirá. Mas caminhe com pessoas que carregam um propósito de Deus, pessoas que carregam unção. Essas pessoas, elas elevam o nível, elas levam você para outro nível. Quando Elias, por exemplo, encontrou aquela mulher, aquela viúva em Serepta, quando ele encontra aquela mulher já não tem mais para onde recorrer, mas a unção que estava sobre Elias fez com que aquela mulher tivesse alimento para ela e para o filho dela todos os dias da vida dela, simplesmente porque ela decidiu ajudar e se posicionar a favor de um homem ungido de Deus. Isso acontece toda vez que você se aproxima e cria conexões com pessoas que têm um propósito de Deus. Não faça isso de maneira interesseira, mas peça a Deus que Deus te conecte com pessoas que de fato elevem o teu nível espiritual e te coloquem num nível onde você passe mais rápido por essas tempestades. Amém, amados? Finalizo aqui a nossa série. Eu espero que você tenha aprendido durante o processo de todos esses homens que nós citamos. Nós falamos sobre José, nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre Neemias, nós falamos sobre Saulo, que virou Paulo, nós falamos sobre grandes homens da Bíblia, grandes heróis da fé, que se tornaram exemplos pela forma que eles passaram por processos que Deus permitiu que eles passassem. E o mais importante que eu aprendo com todos eles é que eles não murmuraram, eles louvaram, eles adoraram, eles confiaram na palavra que Deus deu para eles. Então, amados, confiemos no que Deus nos dá, confiemos na palavra que Deus nos dá e Ele nos tirará da tempestade que nós entremos. Independente do motivo, Ele vai nos tirar, Ele vai nos guardar, Ele nos garante a boa obra. Amém, amados? Já temos uma nova passagem, uma nova série nascendo no meu coração. Semana que vem vocês descobrirão, que será inclusive a última série do ano. Mas antes de nós finalizarmos, vamos fazer a nossa oração.
Pai, obrigado, Senhor, por esse vídeo, obrigado por essa ministração, obrigado, Senhor, pela tua unção, pela tua mão que fala com os teus filhos que ouvem agora esse áudio, esse vídeo, Pai. Pai, fala conosco, o Senhor nos direciona, nos dá direção para que nós possamos, Pai, estar cada vez mais conectados contigo. Coloca pessoas, Pai, ao nosso redor, Pai, conecta pessoas, Pai, com o nosso propósito, seja no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, na nossa família, Senhor, nas nossas finanças, no nosso ministério, Senhor, em todas as áreas. Nos conecta a pessoas que elevem o nosso nível, Pai, que nos ajudem a enxergar o nosso propósito contigo, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos que nenhum processo irá nos parar, que nós nos posicionaremos diante de qualquer processo, diante, Pai, de qualquer deserto, de qualquer vale, Senhor, para fazer o que o Senhor espera de nós, para evoluirmos. Pai, Tu nos garante, Pai, que se nós quisermos entregarmos tudo a Ti, Tu pode nos quebrar e nos amassar, mas Tu vai depois, Pai, nos forjar como um vaso na mão do oleiro. Tu vai, Senhor, nos podar, Pai, como um ramo que é enxertado na oliveira. O Senhor vai nos tratar e forjar o nosso caráter, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, nos forja e nos transforma exatamente nos homens e mulheres que o Senhor quer que nós sejamos. Em nome de Jesus, meu Pai, entregamos tudo a Ti e te pedimos que o Senhor nos dê direção, clareza e discernimento, Pai, da Tua palavra. Amém. Amém, amados? Finalizamos hoje nossa série, comemoramos hoje essa data tão especial pra gente, pro nosso canal, e nos vemos na próxima série na semana que vem.